A Fiat Strada chegou a ser o carro mais vendido aqui no Brasil, isso entre todos os outros carros, sedãs, hatches, SUVs. Pois aqui a gente traz aqui na plataforma Eu Dirijo uma versão bastante procurada dessa picape. Eu estou falando da Fiat Strada Adventure. E essa aqui tem uma peculiaridade, não é aquela Fiat Strada cabine dupla. Eu estou falando da Fiat Strada Adventure cabine estendida de um dos seus últimos anos de produção, em que ela já tinha o desenho diferente ali no vidro traseiro, e eu vou falar mais sobre ele, e também a roda de liga leve, aro 16 polegadas. Quer saber um pouco mais sobre essa Fiat Strada? Então acompanha esse vídeo. E por que ela está aqui com a gente? Porque ela está à venda, onde? Na plataforma Eu Dirijo. Você acessa o site www.eudirijo.com.br, vai lá no setor de anúncios para poder conferir o anúncio e o contato dessa picape, caso você fique interessado nela. Quando a gente olha para a dianteira dessa Fiat Strada em que a gente está demonstrando, a gente já tem aqui o conjunto mais atual. E essa foi a cara com que a Strada Adventure se despediu. No início, quando ela chegou, ela tinha um outro desenho com duas barras horizontais aqui na parte da grade, pois aqui ela já tem o desenho mais atual. E essa aqui ainda com uma personalização, não está mais cromado nesse centro aqui, o que até deixou essa picape com uma cara um pouco mais interessante, porque aquele cromado chamava mais a atenção e muitas vezes tinha gente que não gostava. Agora, o que está preservado nessa picape é o conjunto de iluminação. Farol com máscara negra, e é importante a gente chamar atenção para isso, porque a Strada Adventure já tinha aqui o farol com todo o canhão interno negro, parte mais externa, luz alta, luz baixa, e aqui os faróis auxiliares. Eu vou fazer essa demonstração a partir de agora, porque o conjunto de iluminação dessa picape, ele é um dos mais completos, se não o mais completo. A gente tem aqui então o farol baixo já acionado, eu empurrando eu tenho a luz alta, e aí eu posso ter aqui com a luz alta o primeiro farol auxiliar, que é o farol de milha, e ele só vai ligar com a luz alta. E ainda em um botão separado eu posso acionar o farol de neblina. E esses dois faróis, eles podem ser acionados de forma individual. Tirando o farol de milha, que eu só vou poder usar com a luz alta, o farol de neblina eu posso ligar tanto só com a lanterna, quanto posso ligar com o farol baixo. Então, aqui nessa picape, a gente tem aquele conjunto mais interessante, especialmente se você roda por rodovias à noite. Esse farol de milha, o mais superior, projeta a iluminação para frente do carro, enquanto que o farol de neblina, o mais inferior, projeta para as laterais do carro em uma porção mais aberta de luz. Então, não tem como você não enxergar aquilo que está na sua frente aqui nessa Fiat Strada. Na lateral, a gente tem o destaque desse carro, essa roda aro 16, que surgiu como um opcional, vinha o pacote manga larga, e essa roda começou então a ser aplicada na Fiat Strada. E foi assim que ela se despediu na versão Adventure. É com certeza a roda mais bonita que já equipou essa versão da picape. Espelhos retrovisores com repetidor de seta, os apliques plásticos aqui na lateral, em toda essa parte do carro, e aqui um estribo que ele é funcional inclusive. A gente sabe que tem carros hoje que tem equipamentos parecidos como esse, mas que não é para você pisar, pois aqui na Fiat Strada você consegue utilizar esse equipamento. Aqui em cima, barras no teto, e aqui na parte da caçamba, esta parte aqui com esse ferro em que você pode fazer uma amarração de carga. E quando a gente chega mais aqui para a parte de trás, a gente já vê uma coisa que é muito interessante numa picape, a gente até pode aproximar aqui um pouquinho da imagem. Eu estou falando deste protetor aqui, dessa cobertura aqui na caçamba do carro. Isso é muito útil para você que tem picape, mas não vai utilizar sempre transportando carga acima aqui do limite da caçamba, pois então você tem aqui a cobertura que já está presente. E a gente tem aqui a abertura então do compartimento de carga. Essa picape está com um acessório que eu estou vendo agora e que eu já achei interessante, que é essa rede aqui, olha só, para que as suas cargas não fiquem jogando. Então isso aqui é um acessório, é um equipamento pago à parte, já está na picape, assim também como aqui a capota marítima. Também tem toda a cobertura, proteção plástica, esse é o padrão da Fiat Strada. E mais, engate de reboque também já está presente nessa picape. Muita gente coloca esses equipamentos. Aqui já tem todos os itens e você não precisa pagar por eles.
Quando a Fiat lançou a terceira geração do Palio, melhorou muito o padrão de acabamento desse carro e foi assim que a gente chegou aqui na estrada Adventure. Olha só, essa parte aqui de cima do acabamento da porta, ela é emborrachada e suave ao toque. O Palio foi o primeiro carro que teve na linha da Fiat e na linha mais popular da Fiat, e eu arrisco a dizer, inclusive entre os seus concorrentes, um acabamento como esse aqui, e isso chegou nos seus derivados, como a própria Strada. Aqui a gente tem também o volante mais moderno, ele é um volante com um desenho bonito, com uma boa pega, você pode apoiar as mãos nessa parte aqui que é mais gordinha e ela apoia bem a palma da mão, ou você pode apoiar os polegares aqui. Tudo isso é interessante porque te traz uma ergonomia. Além disso, você tem aqui uma posição talvez até um pouco mais elevada do que um hatch de condução, porque a altura dela é um pouquinho maior. Acesso a comandos, acesso para o painel, desenho aqui, está tudo bem alinhado com o motorista. E esse cluster é o cluster mais interessante que já teve na linha da Fiat. Velocímetro na esquerda, contagiros na direita, os ponteiros de marcação do combustível e também da temperatura do motor ao centro e ainda o computador de bordo. A gente pode até falar um pouco sobre ele, mas ele, claro, vai funcionar com a chave. E aqui nessa Fiat Strada a gente tem uma chave do tipo canivete para poder fazer o uso, inclusive com comandos para a abertura das portas. A gente vai conseguir interagir com esse computador de bordo pelo botão trip aqui e também por esses botões aqui no centro do painel. O que mais que esta picape aqui oferece? Direção hidráulica, vidros elétricos, ar-condicionado, e aqui a gente ainda tem na parte de trás a janela traseira corrediça. Esse item é interessante porque ele ajuda a refrescar e também caso você queira cuidar um pouco melhor dos itens lá na caçamba. E aqui ainda um brake light. E como a gente está falando da versão de cabine estendida, o que a gente tem aqui? Olha só, deitando o banco, a gente tem mais espaço nessa parte de trás aqui. Houve gente que chegou até a colocar um banco aqui atrás, eu não acho que seja esse o ideal, mas você tem mais espaço aqui, sem ser exatamente uma cabine grande, como é a cabine dupla, que diminui o espaço para a carga lá atrás na caçamba. Então aqui, quem precisa da caçamba para transportar, encontra uma situação bem mais interessante, porque consegue jogar entre o espaço aqui no habitáculo e também o espaço lá na cabine, lá fora da picape. Debaixo do capô dessa Fiat Strada, a gente tem uma das engenharias mais interessantes produzidas pela própria Fiat e atualmente o grupo Stellantis, depois do motor Fire. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui está o motor e-torque. A gente tem aqui nessa picape o motor 1.8 e-torque. E aqui é interessante porque a gente tem o seguinte, olha só, um conjunto propulsor em que é possível aqui ter uma durabilidade, confiabilidade. Haja vista que esse motor aqui foi empregado inclusive em viaturas da polícia, quando a gente falava da Weekend Adventure, e que estão aí até hoje rodando. Ele não tem relatos de problemas e ele é um motor que tem confiabilidade. Além disso, a própria engenharia já tem tecnologias mais avançadas, quando eu falo em termos de comando de válvulas e outras situações. Eu vou deixar tudo isso escrito aqui para você, para que a gente não deixe o vídeo tão longo. Mas aqui então estamos falando de um motor 1.8, 16 válvulas, que tem capacidade para dar bastante torque para essa Fiat Strada, porque é o que ela precisa. Ela precisa de força para você transportar, ela precisa de força para que você, mesmo com a caçamba carregada, tenha desempenho e tenha condições de fazer as cargas, né, aquilo que você precisa utilizar, fazer o uso de picape, que é o que precisa ser feito aqui. Pois bem, esse motor e-torque ele é interessante, ele também não tem dificuldade de manutenção em termos de peças, porque a gente consegue encontrar esse propulsor até mesmo lá no Jeep Renegade, quando ele veio naquele motor 1.8 e-torque Evo. É o mesmo propulsor, só que aprimorado. E acoplado a ele, a gente tem então um câmbio manual de 5 marchas. Agora, tem umas peculiaridades que a gente precisa te contar dessa estrada e é por isso que ela está aqui na Eu Dirijo.
Você já sabe que aqui na plataforma Eu Dirijo, a gente te mostra os carros que a gente compraria pra gente. Olha, eu que simpatizo com estrada, ficaria com certeza com essa aqui. Mas claro que você precisa comprar informado. Essa picape ela tem uma passagem por leilão de média monta. Ainda que ela esteja com a completa condição de viabilidade, de uso e segurança, a gente precisa te contar isso, porque podem ter situações em que seguradoras tenham algum tipo de restrição. Então, antes de você comprar, você já fica sabendo aqui na plataforma Eu Dirijo dessa situação. Fora isso, ela é uma picape em que o ar-condicionado funciona perfeitamente e ela também tem bons pneus, você pode utilizar eles por um bom tempo ainda sem se preocupar. Pneus no mínimo meia-vida, você não vai se incomodar com ela. E sabendo também que é um carro de manutenção fácil e de manutenção acessível, não é nenhum problema você manter uma Fiat Strada como esta aqui. Se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no YouTube da plataforma Eu Dirijo. E mais, também acessa o site da Eu Dirijo para conhecer os outros anúncios que a gente tem por lá e ainda ficar por dentro das novidades do setor de automóveis, conhecer os lançamentos, saber o que as fábricas estão fazendo, porque tem muita informação lá no nosso site. Acesse eudirijo.com.br. Tchau e até o próximo vídeo.